16.224 quilômetros rodados. Já ultrapassamos em quase 2.000 quilômetros o teste inicial, com a quilometragem inicial com Cronos Precision 1.3 CVT, que isso precisa ficar registrado, 2023, modelo 2023. E hoje, não mais do que hoje, tem que ser hoje, é o dia. Hoje é o dia do juízo final, depois de muitas águas aí que rolaram, vídeo de primeiras impressões, segundas impressões, outras impressões, consumo urbano com etanol, rodoviário com etanol, vários testes de consumo no circuito programado, fora do circuito programado. Fizemos testes de consumo rodoviário com gasolina. Hoje eu vou falar um pouquinho também de consumo rodoviário de consumo urbano com gasolina, quais as médias que ele está fazendo aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela audiência aí da playlist completa, mas hoje é o dia do juízo final, o dia que nós vamos bater o martelo aqui e explicar qual foi o do Cronos, se ele superou as expectativas, se não superou, se ele está mais ou menos na média dos outros testes que fizemos com o Cronos. Lembrando que testamos um Cronos 1.3 Drive 2022, modelo 2022, bem novinho o carro. E depois testamos um Cronos 1.3 S-Design também, que era completaço, mecânico, de 5 velocidades. E depois testamos um Cronos, antes desse, um Cronos Precision 1.8 e-torque, câmbio 6 velocidades, automático com conversor de torque, o conjunto motriz que vocês já conhecem de longa data, que a Fiat já conhece de longa data também, e que a Jeep também conhece de longa data. E o Cronos sempre passou raspando aqui, né? Sempre teve uma média, sempre foi um carro considerado bom, mas teve alguns percalços aí nos testes anteriores, nas playlists anteriores, que não levaram ele a um patamar além do que muitos gostariam que eu levasse, já que existem fanboys dele pelo Brasil afora aí, e também muitos concordaram comigo quando eu não atribuí as melhores notas em relação a uma série de situações. Mas aqui estamos com Cronos Precision, câmbio CVT. O câmbio CVT deu vida nova para o Cronos, como vocês viram aí, e hoje é o dia do juízo final. Vamos fazer um pupurri de tudo que aconteceu nesses quase 2.000 quilômetros de teste, e no final, que nota eu vou atribuir ao Cronos? Que nota que vocês acham que eu vou atribuir a essa versão do Cronos? Lembrando que essa versão aqui é mais refinada, vamos dizer assim, né? Sobre diversos aspectos, tanto de conjunto motriz, de uma forma geral, quanto de equipamentos de série, né? Então vamos nessa, vamos dar umas voltinhas aí, vamos para o próximo compromisso e vamos conversando sobre o Cronos. Vamos nessa. Câmera de ré com as linhas dinâmicas ali, ó, muito legal realmente. E o CVT que dá um conforto só para ele. Faróis com acendimento automático, limpador automático de chuva e bora lá. Bom, vamos começar aqui pela iluminação dos faróis, né? O Cronos, desde a versão de entrada, não só a Precision, que é a que testamos aqui no canal, mas desde a versão de entrada tem faróis biparábola, né? Então são lâmpadas halógenas com uma guia de luz de posição de LED, faróis de neblina também de LED, com lâmpadas halógenas, né? O conjunto de farol, só pelo conjunto de iluminação do Cronos, a gente já teria ali com certeza uma nota superior ao dos concorrentes, uma vez que HB20, não, o Virtus aí a gente estaria no outro patamar, né? Porque já é em LED e tal, mas HB20 e Onix certamente estão com um conjunto de iluminação muito deficiente, uma vez que usam lá lâmpadas, faróis monoparábola, ainda lá década de 80. O HB20 é o pior deles, depois vem na lista do menos pior, né? O Onix, e aí nós temos o Cronos aí ali encabeçando a lista dos melhores faróis. Não são os melhores faróis do mundo, mas são melhores do que os concorrentes diretos dele. Então certamente o Cronos, pela questão da iluminação, está contento, você não vai passar grandes dificuldades, levando em consideração os concorrentes, tá, pessoal? É o que eu tô falando, o ideal é que fosse de LED e tudo, mas ele tem guias de LED desde a versão de entrada, o que a gente não vê nos concorrentes, nem no HB20, nem no Onix, né? Então por si só isso já seria um grande diferencial. Então os faróis estão a contento, iluminam bem, farol de neblina, farol alto, com bloco independente, está tudo ok. Depois a gente vem para a questão do motor. O motor 1.3
da Fiat, ele é um motor de baixa cilindrada, obviamente, e eu ia falar baixa potência, né? Ele tem 106 cavalos quando abastecido com etanol, não é um motor que é um primor de potência, mas ele, quando você utiliza ele como mecânico, eu senti um pouco de resistência do carro para pegar velocidade quando utilizado ali no modo com as versões de câmbio manual, né? Então eu falava, nossa, o carro demora para pegar velocidade e tal, eu critiquei bastante isso. E depois que eu dei uns aceleros, acabou ficando um pouco mais desenvolto nos testes anteriores, mas eu ainda achava que o carro tinha uma faixa de rotação importante, que é a que mais você utilizava no dia a dia. Ele não tinha potência, ele lembrava muito a questão do 1.0. E aí falavam para mim assim, ah não, mas imagina, esse motor é girador, ele gira até 6.500 rotações. Na época eu fui muito criticado por isso, por alguns entusiastas do carro, né? E eu falei, olha, o tempo todo, o que você espera de um motor com uma cilindrada um pouco maior, se você opta por uma cilindrada um pouco maior, é justamente para você ter mais conforto na cidade, né? Não para você dar os aceleros máximos do carro, que você não vai fazer isso nunca, quase. É muito raro você levar o carro até as últimas consequências de velocidade, né? Veja bem, a maior parte do tempo você vai estar rodando ou em circuito urbano, e mesmo que seja em circuito rodoviário, você não vai levar o carro às últimas consequências. O que você quer de um carro com cilindrada maior, um pouco mais de potência, é justamente que ele tem a desenvoltura para acelerar menos e desenvolver a mesma atividade de um carro de cilindrada inferior, né? Então eu não sentia muita diferença ali em relação ao 1.0 de 80 cavalos da linha Fiat ali. Eu falava, nossa, não... Porque o da linha Fiat tinha um giro um pouco mais alto, né? As marchas eram um pouco mais curtas, então na prática, assim, entre 1.3 e 1.0 você não via diferença no uso diário. É lógico que se levado às últimas acelerações, esticando até as últimas possibilidades, o 1.3 anda muito mais do que o 1.0, né? De forma significativa, mas no dia a dia eu não senti essa diferença. Eu fui muito criticado por isso, muitas pessoas concordaram também, mas eu, como sempre, eu tenho que dar o parecer para vocês o mais próximo da realidade, e foi assim que aconteceu. Aqui, o motor 1.3 com câmbio CVT, com a transmissão CVT, deu um... Achei que esse carro fosse sair, mas não vai. Ele deu um vigor novo para o carro, assim. Ele mudou completamente a dinâmica de condução do Cronos. Ele mudou completamente, assim. O Cronos, ele roda com suavidade, que era tudo que eu não sentia nas outras versões. Inclusive não sentia na versão 1.8 e-torque, também com câmbio automático, né, com conversor de torque. Aqui o carro desliza, então você acelerando pouco ele ganha velocidade com desenvoltura, né? Então aqui, sair do semáforo, ó, o giro tá 2.000 giros, ele vai desenvolvendo velocidade mesmo com gasolina. É lógico que com gasolina a situação muda de figura, mas o motor e essa transmissão casaram muito bem, especialmente na questão do conforto. Não é um primor de desempenho, mas vocês viram que com etanol, olha, uma ressalva importante, com etanol ele não fez feio no trânsito urbano nem no trânsito rodoviário. Então esse conjunto motriz, levando em consideração o desempenho, a potência do carro, né, a proposta do carro, eu dou nota 10, tá? Com gasolina não diminui bastante a sensação de agilidade do carro, mas transmite ainda mais sensação de conforto, de densidade, boa densidade de pé e tal. Então, só pela questão do conforto da transmissão do CVT, da forma como ele não eleva muito giro, da forma como ele empurra bem o carro, mesmo em circuito rodoviário, que vocês viram trafegando a 150 km por hora, por volta de 3.000 giros, quando tá no plano e tal, achei excelente. Então só pelo motor em si eu daria nota 10, tá? Então, também se levarmos em consideração a iluminação, ele também estaria de ponta, né? Mas aí eu não posso dar nota 10 para uma iluminação halógena, né? Não posso de forma alguma, mas em relação ao motor, eu aplico nota 10, tá? Foi excelente o motor durante todo o teste, não apresentou nenhuma anomalia, baixo consumo de combustível sob todas as condições. Com etanol ele fez médias entre 6,9 e 8,3 km por litro na cidade. Na estrada ele fez médias entre 10 km por litro andando... Não, ele fez 8 km por litro andando a 150, 160, até 15,5 km no nosso circuito programado, tá? Eu não faço circuitos programados na cidade porque seria mais difícil a dinâmica da cidade, mas com gasolina ele chegou a bater 20 km por litro na estrada no circuito programado, e a média com gasolina que ele tem feito na cidade, andando
em ritmo normal, ele está fazendo entre 8,9 e 11 km por litro, que foram as últimas médias que eu fiz aí, lembrando que ele já está com 16.227 quilômetros, né? Então o motor, seja pela questão do consumo de combustível, pelo desempenho, pelo conforto, até pelo conforto acústico que o CVT trouxe para esse carro, eu sinceramente aplicaria nota 10, levando em consideração mais uma vez a proposta do carro, né? Não é um primor de desempenho, mas não deixa a desejar. Até entendo quando a pessoa fala, mas com gasolina eu acho que não anda bem. Não anda bem, realmente, mas é um motor 1.3 e é um sedã, né? Mas vai com muito conforto. Vai com muito conforto e baixo consumo de combustível, né? Não foi também o primor do teste de consumo do nosso teste do circuito programado, mas está acima da média dos concorrentes, acima da média dos concorrentes, levando em consideração aí o uso diário, né? Outro fator que merece um destaque... não é aqui, desculpa. Outro fator que merece destaque significativo, mas assim, talvez seja um ponto forte do Cronos mesmo, é o conjunto de suspensão. A suspensão dele para a cidade é uma das melhores, é a melhor. Eu posso afirmar com clareza solar que é a melhor. Por quê? Porque o solo aqui em São Paulo, as ruas aqui em São Paulo são cheias de buracos, valetas, tal. Onix, andar no Onix aqui, ele raspa em tudo quanto é lugar. O HB20 não raspa, mas ele é duro, a suspensão é muito dura, tanto quanto no Onix, não é muito diferente, mas ele acaba raspando em tudo quanto é lugar e acaba batendo a suspensão dura em tudo quanto é lugar, tal. Então é muito ruim nesse aspecto. O Cronos, eu já falei isso algumas vezes, inclusive um outro cara falou, se eu soubesse que o Cronos tinha uma suspensão tão boa assim, eu teria ido de Cronos e não de HB20. O cara comprou um HB20 2021, falou, eu adoro o carro, exceto pela suspensão, que todos os dias eu lembro que é ruim, né? Então é exatamente isso, assim, só pela questão da suspensão o Cronos já chama a atenção para um conjunto muito bom. Então, pela suspensão, levando em consideração os concorrentes, eu só não aplico nota 10 porque a mesma suspensão macia que dá conforto na cidade, na estrada, eu não sei se talvez seja pela suspensão, pela própria geometria dela, ou pela assistência da direção, pela evolução aqui da progressividade da assistência da direção, não sei exatamente o que é, deixa ele passarinhar muito, mesmo em baixas velocidades, o que gera um desconforto em velocidades um pouco mais elevadas, né, na estrada em si, né? Mas o Cronos é muito bom para andar na cidade, é muito confortável realmente. Olha os dois brigando ali. É muito confortável. Outro ponto que merece destaque significativo aqui no Cronos é o painel de instrumentos. Então, o painel de instrumentos dele é o melhor para usar no dia a dia. O multimídia dele não é o melhor de todos, mas funciona a contento, não apresentou inconsistências durante todo o teste, apesar de que nas linhas anteriores o mesmo multimídia ficava desconectando, tal. Aqui não apresentou nenhum problema, e o painel é o de melhor visualização, não pela questão dos ponteiros em si, mas especialmente pelo digital. Lembrando que o Onix, da mesma... do mesmo, mais ou menos a mesma versão, tem aquele painel que o digital é bem pequeno, né, a versão mais simples, e a versão mais completa tem um painel também muito simples. Então o painel aqui dessa parte interna é o melhor da categoria, exceto pela questão do painel digital do HB20, que tem gosto duvidoso, mas a questão visual aqui certamente do Cronos é melhor, assim como o painel dele, esse de três divisórias aqui, né? Fica bem bonito, né? Fica bem bonito com esse material acobreado aqui. O volante em couro também trouxe vida nova essa versão, porque o material do volante do Cronos geralmente é um plástico de baixa qualidade, então o couro trouxe aqui um conforto bem grande para o Cronos, né? Para dirigir o Cronos. Olha essa rua, a quantidade de buracos e o quanto ele amortece bem, o quanto nada bate aqui dentro, senão pelas bugigangas que tem aqui dentro, mas a suspensão não bate, não existem barulhos metálicos. A suspensão, além de ser boa, ela ainda tem um bom isolamento acústico, não passa nenhuma vibração aqui para dentro do carro, isso é bem importante. A visibilidade de uma forma geral do carro também é uma das melhores do segmento. Veja bem, ó, retrovisor excelente, é o melhor, vocês já estão cansados de saber sobre o que eu falo de retrovisor. Retrovisor fotocrômico, multimídia, ar-condicionado digital excelente, com 3 saídas que são as melhores também do mercado. Não posso dizer que esse ar é o mais eficiente de todos,
não tenho nem o que falar, né? Vocês sabem muito bem que o ar-condicionado da Fiat é um dos melhores do mercado, e esse do Cronos aqui, com essas 3 saídas aqui no meio, é digna, é louvável, assim, essa estratégia de colocar as saídas e elas vão para qualquer posição, né? O acabamento do carro, de uma forma geral, é simples, porém é bem bonito, é um material bonito, realmente, todo mundo gosta. É antigo, é de 2018, tá datado de 2018, mas ainda é muito atual, né, mesmo tendo sido feito há muito tempo atrás. O acabamento da porta também é um material texturizado, né, de várias texturas diferentes, com plástico que não é muito legal aqui, como eu mostrei para vocês, mas é também bonito, né? O som dele é muito bom, esqueci de falar do som durante todo o teste. O som também tem uma acústica boa, não podemos dizer que é ruim. Limpadores de para-brisa do tipo flat blade com o esguicho do tipo pulverizador, teto preto nessa versão, que dá uma sensação de requinte muito boa também. E aí, vamos para... Falei da questão da transmissão, não existem pedal shifts aqui, mas tem comandos atrás do volante para você mexer no multimídia, que é muito legal. Faróis com acendimento automático, limpador automático de chuva. Existe um sensor para aumentar e diminuir o brilho do cluster e do multimídia conforme a intensidade da luz, independente da luz dos faróis, né, da iluminação dos faróis. Não existem regulagens de altura do facho. Só existe um porta-copos aqui na frente, porque essa versão é automática. A versão manual tem 2, um USB na frente, um USB atrás e um porta-copos traseiro também. Um porta-copos e um porta USB traseiro, né? Um USB traseiro. Bancos com regulagem de altura. Volante com regulagem somente de altura, o que é muito ruim, né? Esse é um calcanhar de Aquiles aqui do Cronos, que é a ausência de regulagem de profundidade do volante. Isso aqui piora muito a sensação de conforto do carro, porque você tem que colocar o volante muito longe. Para as pessoas mais altas, o volante fica muito longe do corpo. Então, ou você fica com o braço muito esticado, ou com as pernas muito esticadas. Não tem o que você fazer, assim, ou você tem que ficar com o corpo torto mesmo. Ou as pernas dobradas, ou os braços esticados, um ou outro tem que ficar diferente, né? Então, aqui o que for negativo para mim, principal aqui na questão do habitáculo do carro, é a questão da ausência de regulagem de profundidade do volante, o que ajudaria demais o carro a ter uma sensação maior de conforto. Outro ponto que mereceu destaque negativo aqui do carro foi a ausência de boas abas laterais do banco. Então o banco apesar de parecer que tem uma aba boa aqui lateral, ó, na prática, quando você encosta aqui as costas no banco, não aparenta nada, né? Vou ter que parar aqui um pouquinho. Ela não aparenta absolutamente nada. Vamos continuar aqui que eu tenho que ir num compromisso. Então você fica meio que solto no carro. Você fica meio solto aqui no carro, então acaba prejudicando na sensação de estabilidade nas curvas. Parece que o carro tem menos estabilidade do que realmente tem, porque o corpo rola aqui nas curvas, né? Olha o acabamento do volante como é bonito, todos os comandos no volante. A tecla Sport ajudou demais na questão do desempenho, como vocês viram. Aqui eu estava mostrando para vocês a questão do ar-condicionado. Isso aqui nenhum carro tem essa possibilidade de virar todas as posições aqui, ó. Isso aqui refrigera o carro a ponto de você não precisar de uma saída de ar traseira, né? Todos os vidros são com um toque, como eu falei, que também tem sido meio raro nos carros. Retrovisor elétrico com tilt down. Então olha só, eu vou lá, engato a ré, ó. Tem tilt down, que é muito bacana isso. Ele tem rebatimento automático dos retrovisores também. Painel de instrumentos ali, o computador de bordo extremamente completo, né? O acabamento aqui cromado, que atrapalhou nos dias mais de sol do meio-dia, atrapalha um pouco esse brilho, mas é bonito o acabamento, né? Esse acabamento cromado. Aqui a alavanca de câmbio, como eu falei, tem uma tomadinha aqui 12 volts. Não lavei o carro durante todo o teste. O espaço interno aqui traseiro é muito bom. Eu vou mostrar para vocês uma coisa importante, que é a seguinte: o ângulo. Vou mostrar para vocês isso aqui, ó. O ângulo, ó, tem um tênis ali atrás. Olha o ângulo de abertura da porta traseira. Isso aqui parece brincadeira, mas a vantagem de você ter esse ângulo cadeirinha de bebê vai fácil aqui, as pessoas entram fácil aqui, idosos entram fáceis, portador de necessidades especiais, ó, o ângulo é de 90 graus mesmo. Isso é raro num carro
sedã. Geralmente abre aqui, ó, no máximo essa quantidade aqui, e o próprio ângulo da porta, o vão da porta é muito grande, né? Então isso é bem bacana. Então, óbvio, 3 encostos de cabeça, a inclinação do banco traseiro não é tão ruim, não é um banco tão reto, tem uma alça ali só no banco do passageiro, não existem airbags laterais, que é um pecado, não existe airbag de cortina, existe iluminação embaixo do retrovisor, não se apoquentem aqui pela questão da sujeira do carro em si. Outro ponto que merece destaque. Outro ponto que mereceu destaque durante todo o teste também foi o isolamento acústico do carro. Então, um carro muito bem isolado do mundo lá fora. As borrachas da porta são grossas, então não é... Ó, a porta bate, aquela porta que fecha, não é a porta de papel igual do Onix. Então, muitas coisas aqui no Cronos remetem a um projeto antigo, porém de boa qualidade, tá? De boa qualidade. Então, ó, especialmente essa parte... A porta é muito convincente. Então tem acabamento em couro aqui também, né? Os bancos em couro com a aba, o descansa-braço aqui central só para o motorista, que ajuda, porque o carro é pequeno, né? Existe aqui a luz, o paflon traseiro para iluminar lá atrás também. Tem alguns detalhes aqui, essa bandeirinha da Fiat aqui que é bonita também. O carro é muito completo, tá? Espaço no banco traseiro é bom, como eu falei. Vocês viram ali que o banco tá regulado para mim. O banco dianteiro tá regulado para mim, que tem 1,85 m. Lá atrás espaço tranquilo, sem mais delongas. Viajei com 3 a bordo, com bagagem. Porta-malas gigantesco, porta-malas elétrico também, você abre pela chave. Que mais? Follow Me Home, tem uma série de recursos esse carro. Eu sei que ele foi depenado em relação às versões Precision anteriores, mas são alguns caprichos dela que chamam a atenção, como essa aqui, por exemplo. Então, como eu falei, não repare, mas ó, tem uma borrachinha aqui também, ó, para não deixar barulho. Isso aqui é muito raro num carro como esse, né? Então ó, tem um USB aqui, tem mais um porta-copos aqui atrás. O banco em couro é perfurado, parece o do HB20 lá 2015 de casa. Aqui tem tomadinha, como eu falei. Aqui uma alavanca que imita couro, com um símbolozinho da Fiat bem bonito. O espaço para os pés não é pequeno, tendo em vista que ele é automático o carro. Eu reclamei bastante disso nas versões mecânicas. Aqui tem um outro vão que dá para colocar alguma coisa importante. Aqui eu falei para vocês, ó, só regulagem de altura, e é pouca, não é muita, né? Poderia ser um pouco maior também. E esse carro passou muito bem pelo teste e superou as minhas expectativas em muito. Por quê? Porque eu tinha um problema aqui do Cronos importante de ergonomia para mim. Era difícil, as pessoas mais altas sofrem com essa questão do Cronos de ergonomia, mas isso é praticamente bem abafado pela questão do câmbio CVT, que dá um conforto de direção. É uma outra situação aqui do carro que gerou para mim essa sensação de superar muito além do que eu imaginava as expectativas, tá? Então, veja bem, não é um carro perfeito, mas superou além da conta as expectativas. Então, diante disso, pessoal, eu queria que vocês imaginassem aí a nota que eu vou atribuir a esse carro. Já está muito bem clara na minha cabeça, eu vou dar a nota com toda a tranquilidade possível, mas é bem por aí. Então, que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele depois de quase 2.000 quilômetros de testes, depois de andar em circuito urbano, rodoviário, de andar também ali em chuva intensa? Aliás, o carro é muito bem isolado na chuva também, as caixas de roda, talvez um dos melhores. O teto não faz muito barulho na chuva. Tudo isso, quando você começa a usar bastante o carro, você vê que ele foi muito mais bem construído, ou é um projeto talvez mais antigo do que o HB20 e do que o Onix, o que gera uma sensação de coisas que não foram... Aqui eles tiraram alguns equipamentos de série, mas o material fonoabsorvente permaneceu aqui. O carro é bem isolado do mundo lá fora. Bom, diante de tudo isso, de ter superado as expectativas, de ter tido uma melhora do conjunto de uma forma geral, eu vou aplicar a nota 9 para o Cronos 1.3 Precision CVT. Realmente superou as expectativas, vai deixar saudades aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do teste. Aliás, por que eu apliquei a nota 9? A ausência de regulagem de profundidade do volante e as abas, o banco, é só por uma questão de ergonomia para as pessoas mais altas. Quem for baixinho não vai sentir nada, vai aplicar nota 10. Mas para quem, como eu, precisa de um conforto melhor para dirigir, especialmente em longas distâncias, a questão
principalmente aqui do conforto para dirigir, é prejudicada nesse aspecto, apesar de todo o outro conjunto ser bom. Então, eu vou aplicar a nota 9 pelos motivos que eu já falei durante todo o teste, não só por esses aqui. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o teste com Cronos Precision. Muitas águas ainda vão rolar, espero que vocês tenham curtido aí, como eu falei. Se inscrevam, deixa o like, compartilha. Até nosso próximo teste. Fui!